Hoje, sexta-feira, hoje é dia 3 de fevereiro de 2023. Estou aqui recebendo a visita do meu amigo de trabalho, uma pessoa muito simpática, muito gente boa. É o senhor Paulo. Senhor Paulo, boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite, amigos, colegas de trabalho aí, que vai estar talvez vendo esse áudio aí. É um prazer estar aqui diante da sua pessoa aqui, um cara batalhador, lutador, que eu admiro bastante, que às vezes a pessoa tem aquele ditado que é nos pequenos vasos, no pequeno frasco que está o perfume cheiroso. Então, às vezes você é uma pessoa pequena diante de outros tantos homens grandes por aí, mas é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Ô, senhor Paulo, eu que fico até sem palavras aqui, sabe? Mas muito obrigado mesmo, tá bom? Senhor Paulo, que vozeirão de locutor, hein? Rapaz. Glória a Deus. Pois vamos estar conhecendo um pouquinho do senhor Paulo. Ele fez uma visitinha, né? Tá aqui presente no podcast Entrevista Com. E vou estar aqui só fazendo um making off aqui, só pra quebrar o gelo, né? E depois eu vou convencer ele pra gente postar esse vídeo, porque vai ficar bom. Estamos aqui simulando, só quebrando o gelo. Então eu já vou meio que entrevistar o Sr. Paulo aqui, porque vai ficar bom, fica vendo, acompanha aí. Se você não é inscrito no canal no YouTube e também não segue a página no Facebook do podcast, facinho pra você encontrar, já se inscrever e ativar o sininho, hein? Podcast Entrevista Com, todas as redes sociais aí, Facebook, YouTube, Instagram, Kawaii, Twitter, Twitch, é um monte. Também tem lá no LinkedIn, tá no LinkedIn também, nós estamos em todas as redes sociais aí. Senhor Paulo, conta um pouquinho do senhor. Vamos começar aí, vamos voltar no tempo. Tô querendo saber agora, desde lá da sua infância. O senhor lembra muito da sua infância, senhor Paulo? Lembro bem, viu, Gilmar? Lembra bem, né? Lembra bem, né? A infância não foi muito agradável, não, mas... É mesmo, senhor Paulo? Conta... Perdi os pais logo cedo, na É idade mesmo, de senhor Paulo? 6 anos, e aí eu fui para o mundo, né? Trabalhar, sempre trabalhei, sempre lutei, e às vezes a pessoa vê a pessoa, mas não sabe o passado, né? Não sabe como ele chegou até onde a gente chegamos aqui, onde nós estamos com essa amizade, nós dois aqui. Mas eu não tive pai, não tive mãe, foram falecidos. E aí, o pouco que eu sei ler, o pouco que eu sei, foi assim, sabe, muito sacrificoso, porque eu não tinha apoio para estudar, não tinha pai, não tinha mãe. E graças a Deus, eu sou um homem, não tive problema com justiça, trabalhei, lutei, virei um profissional do volante, me aposentei no volante e tô aí na ativa até hoje aí, de vez em quando a gente dá umas brincadas aí, faz uma viagem aqui para extrair, mas isso é minha vida, comecei na roça, trabalhei na roça, e da roça eu cheguei aonde eu estou hoje, tá? Então agradeço muito a Deus e as pessoas com quem às vezes eu me relacionei, que me apoiaram, pessoas que acreditaram na minha pessoa. Senhor Paulo, que história, viu? Realmente, com 6 anos de idade, o senhor perdeu seus pais, mas pai e mãe, como é que foi? Foi, pai e mãe. O pai morreu, eu estava com 3 meses de nascido. Meu pai morreu acidentado. 3 meses? 3 meses. E a mãe eu perdi ela com 6 anos. Tá, e nessa época que o senhor tinha aí os 6 anos, o senhor foi morar com quem, o senhor lembra? Eu fiquei com a minha avó, mas a minha avó logo em seguida, passado poucos anos, ela veio a falecer e aí eu fui para trabalhar com os outros na roça. Onde eu era de menor, ainda era moleque, ainda com idade ceia, de 8 anos, onde eu não tive tempo para estudar, a pessoa não deixava eu estudar. E quando o senhor foi trabalhar, que o senhor comentou que foi trabalhar, o senhor trabalhava do que, senhor Paulo? Na roça, você sabe, faz de tudo, né? Na roça foi na roça. Eu comecei na roça, com idade de 8 anos eu estava na roça já. Ali tirava leite, mexia com lavoura, trabalhar na lavoura, naquela época não era no maquinário, era tudo no braço. E aí depois, com idade de 17 anos, eu saí da roça e fui para a primeira cidade maior, que eu morava em Minas, fui para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto comecei a trabalhar de servente pedreiro,
De lá fui para São Paulo. São Paulo eu fiz a minha habilitação, minha primeira habilitação lá na capital. Morei lá uns anos. Voltei para Minas. E estou por aqui no Mato Grosso. Nossa, senhor Paulo, nessa época que o senhor foi trabalhar aí, mais ou menos meado de 8, 10 anos, era um fazendeiro? Quem que era? Era próxima da família? Quem que era essa pessoa? Não, essa pessoa não era um fazendeiro, era um sítio grande, né? Mas não era um fazendeirão. Mas não era próximo da família. Essa pessoa, na época, aproveitou da fragilidade da minha avó, que já estava doente, e pediu ela para me criar. E nesse intervalo de falar que me criar, ele me enfiou na roça e lá eu fiquei praticamente quase como escravo, né? Então, quando o senhor foi trabalhar com essa pessoa, então a sua avó ainda era presente, então? Era presente, mas estava já estava bem... Já estava bem adoentada, já estava bem doentinha. Já, é. E daí ele recebeu o senhor trabalhava com ele, e nessa época o salário, ele pagava o senhor, ele dava alimentação, como é que era? Não tinha salário. Lá era a troco da roupa só e comida, não tinha salário. É mesmo? É. Senhor Paulo, e durou até quanto tempo aí esse momento, o senhor ali trabalhando, até que idade o senhor trabalhando com essa pessoa? Até a idade de 17 anos, foi quando naquela época eu terminei o 4º ano primário, e aí ia para quinta série, né? Hoje acho que não se fala quinta série, mas aí ele, naquela época já tinha que pagar. E aí ele falou, não, você não tem condições de pagar, eu não vou pagar colégio para você. E aí eu peguei e resolvi ir embora dali. E aí foi onde eu consegui encontrar um contato com meus parentes em Ribeirão Preto, uns parentes muito longe, mas foi aonde eu fui embora para lá. Nessa época, qual que era a cidade que o senhor morava, que o senhor trabalhava? Qual que era o município dessa chácara, dessa fazendinha? Como é que é? Ituiutaba, Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Aí o senhor viu, não, isso aqui eu preciso de crescer na vida, eu preciso de coisa melhor, porque tá difícil, né? Daí o senhor entrou em contato com essa parentela. Na realidade pareceu um primo meu lá, e ele foi passear lá e eu, por infeliz ou feliz sorte, eu encontrei ele e aí falei com ele que eu não aguentava mais ficar naquela roça ali, que ali era trabalho como escravo, né? Não podia estudar, não podia ir na cidade. Depois que eu terminei o 4º ano primário, ele não deixava mais ir na cidade. E esse dia parece que deu tudo certo. Eu estava na cidade aquele dia, eu encontrei com ele. E até esse primo já se foi, já é falecido. Sim. E aí aonde eu fui, falei com ele, e ele foi lá e falou com o homem que ele ia me levar embora. Aí ele não deixou eu ir embora naquele dia, mas prometeu que me punha no ônibus uma semana depois, e se ele não pusesse, eu também ia fugir, que eu não aguentava mais. Não aguentava mais, tava já cansativo ali aquela situação. Né? É uma situação muito cansativa. Então de Ituiutaba, aí o senhor foi pra Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Chegando lá no estado de São Paulo, na casa de parente, da parentela lá, e foi pra casa de um tio. Foi a casa de quem, o senhor lembra? Fui pra casa de um tio meu lá. É mesmo, senhor Paulo. É esse tio que te acolheu? Ele me acolheu, eu comecei a trabalhar de servente pedreiro. E também em casa de parente, você sabe como é que é, né? Bom, os primeiros dias. Sim. E não que ele não me acolhesse bem, mas... Sim. Só que eu também não me sentia tão, assim, por não ter sido criado junto com eles, eu não me sentia bem à vontade. E aí eu arrumei uma pensão, fui morar numa pensão. Nessa época que o senhor foi para este lugar, o senhor tinha quantos anos, o senhor lembra? Tinha 17 anos. Aí já há 17 anos, já estava ali rapazinho. Estava rapazinho já. Aí ficou uma temporada ali com o tio e daí foi para uma pensão. Aí o senhor começou a trabalhar já do que lá? Eu trabalhava de servente pedreiro. Servente pedreiro, que nem o senhor comentou, né? Servente pedreiro. E daí, como é que foi, senhor Paulo, depois dessa idade? Pois é, eu... E os amores da vida? Era jovem? Era jovem, né? A aparência era outra, né? Mas tá bonita ainda, tá bonita ainda. Aí, Gilmar, lá eu fiquei lá, me alistei lá em Ribeirão Preto, e lá eu fui dispensado pelo Exército, né? Sim. Por excesso de contingente. Mas aí eu resolvi
fui para São Paulo, para a capital. E aí lá onde eu conheci uma pessoa, com ela eu convivi um tempo, a gente tem uns filhos. Sim. E não deu, eu voltei para Minas novamente. Aí voltou para Minas. Aí eu já tinha tido a minha primeira habilitação, já trabalhava lá em São Paulo, já trabalhei com caminhão, já comecei a trabalhar com caminhão. Nessa idade já tinha pegado algum trabalho depois, nessa área do transporte. Já tinha ido para São Paulo, fui trabalhar, aí já tive a honra de sair de servente pedreiro, já comecei a trabalhar em pintura de casa, então quer dizer, foi melhorando já as foi coisas, melhorando, né? Já foi melhorando. Isso aí já tinha mais ou menos que idade? Eu já estava com uns 21 anos. Já estava com uns 21 mais ou menos já? 21 anos, acho que 21 anos eu estava fazendo já a primeira habilitação. E aí eu fiz a primeira habilitação na época e já comecei pegar caminhão. Eu trabalhava, eu puxava, fazia transporte de São Paulo a Santos. Olha só. E aí a gente fazia interior, São Paulo, vinha para Aparecida, Lorena, aquele interior de São Paulo. Era caminhão baú, era transporte do quê? Nós transportava farinha do Moinho Santista, uma fábrica de farinha que tem lá em Santos. Ele tem todas, não sei se ainda existe, mas tinha todas as farinha, todas as qualidades, farinha, bolo, pó royal, tinha muitas coisas. Então a gente lotava o caminhão e saía. E tinha farinha para padaria, né? Em sacaria, sacos de... Já a granel que fala, granel, né? Saco grande, né? Saco grande. Então a gente já trazia também, quando não tinha em pacote de quilos, a gente, quando era uma carga fechada para padaria, a gente saía com essa carga também. Que coisa, hein, Sr. Paulo? Pois é. É uma história, de certa forma, foi bem como o senhor falou, né? Foi difícil a sua parte da infância, adolescência, sempre trabalhando, né? Sr. Paulo, eu quero entrar num assunto com o senhor, porque eu sei que o senhor é um profissional da volante e a atuação, eu acredito que talvez seja no maior período de tempo do seu trabalho, foi no transporte coletivo. Conta um pouquinho. Quando que o senhor entrou nesse ramo do transporte coletivo? Então, Gilmar, eu me retornei de São Paulo para Uberlândia e lá eu entrei numa transportadora, trabalhei na Minas Gás uns anos, acho que uns 3 anos na Minas Gás, e aí, uma época de final de ano, tem uma empresa lá por nome Nacional Expresso, estava precisando de motorista naquela época, e eu já tinha 5 anos, naquela época ele exigia 5 anos, né, de rodovia, e consegui fazer o teste, passar no teste, e aí eu trabalhei nela, depois trabalhei numa empresa de transporte coletivo dentro da cidade, urbana, que já fechou lá, e vim para cá, para o Mato Grosso. Aqui eu trabalhei na Viação Mota, e Viação Mota eu trabalhei até aposentar. E aí, é mesmo? Que ano que o senhor veio para o Mato Grosso? O senhor lembra o ano? 94. 94? É, o senhor veio para cá. 94 eu vim, eu parei em Alto Araguaia, trabalhei um mês na Expresso São Luís, mas eu não era aquilo que eu queria. Aí, passando por Rondonópolis, eu parando na rodoviária lá, conheci um colega lá da Aviação Mota, conversando com ele, falou, não, tá precisando, tem vaga. E aí eu voltei rapidamente, fui lá em Mineiros, deixei o ônibus e voltei, fui lá, fiz o teste, e todos os testes que eu fiz, graças a Deus eu fui bem, né, nos testes, todos Sim. eles passei, todos eles que eu fiz, eu nunca fui reprovado, graças a Deus, em teste nenhum de volante. Sempre trabalhou com responsabilidade, né, Sr. Paulo? Verdade. Exige do profissional muita responsabilidade, né? Ainda mais no transporte de passageiro, né? É um transporte com muita responsabilidade, que você está transportando vidas humanas. E vidas humanas, por todo seguro que esteja, mas ela não repõe ela. Não é como uma mercadoria. A mercadoria, você acontecer aí, qualquer fato no transporte, quebrou uma peça, a fábrica lá vai lá, fabrica e repõe aquela peça. As vidas não, né?
Além da sua vida, que é a primeira que está na frente ali, você tem aí às vezes 46 vidas sobre a sua responsabilidade nas suas costas ali. Na situação do motorista de ônibus, principalmente esses ônibus mais novos, o motorista ele tem que tomar tanto cuidado, até porque ele é o primeiro que vai. De certa forma, se Deus o livre acontecer, é um sinistro, né? É verdade. Ele é o primeiro, de certa forma. Depois do para-choque é ele, de certa forma. E aí você vê que hoje, cada ano que passa, as fábricas estão fazendo o carro moderno, mas com um material mais leve, que é mais fraco, né? É um material mais fraco, né? Um material mais leve, são fibras, então não é um para-choque. O para-choque é o motorista, é as pernas do motorista ali, o para-choque é ali, é tudo fibra, se bateu, é o primeiro que vai. Um treinamento que eu já participei, inclusive isso foi lá em Três Lagoas, não é Expresso São Luís, era Aviação São Luís. E no momento de uma dos treinamentos lá, um dos motoristas comentou, né? Tá, mas e por que os ônibus são fabricados tão fraco, tão sensível, essa parte ainda mais frontal, que tá o motorista ali, né? E o próprio instrutor falou que os próprios responsáveis das fábricas, eles falam que o veículo, ele não é construído para bater. Ele não é projetado, ele não é fabricado para bater. Claro que pode acontecer, né? Por isso, toda a responsabilidade possível, né? É verdade. É uma situação que o motorista é o primeiro que vai. Senhor Paulo, e por falar em segurança no ônibus, qual que é a região mais segura do ônibus que o senhor acha que o passageiro deva escolher quando ele vai comprar uma passagem na rodoviária? Que ele entra no site, na internet. O senhor mais ou menos consegue assim, ilustrar pra gente qual que é aquela poltrona que é a mais segura? Eu tenho a minha opinião, que eu vou compartilhar aqui depois que o senhor falar. Ou eu vou falar a minha primeiro? Pô, vamos contar. Conta do senhor primeiro, vai lá. Olha, Gilmar, qual que o senhor acha? Como condutor de transporte e como ser humano, se for para comprar uma poltrona para me viajar, eu prefiro ali o meio do carro e a poltrona do corredor, não a da janela. No meio do carro, porque, deixa eu te explicar, a frente, igual você está falando, todas elas têm perigo. Quem guarda a gente é Deus, mas sim, uma parte você tem uma segurança, você tem um conforto melhor é o meio do carro. Por quê? Você não está em cima do eixo, se você está na frente, você está em cima do eixo dianteiro. Toda bacada você recebe ela. Se você está atrás, perto do próximo ali do motor, do banheiro, também hoje os veículos são tudo com motor traseiro, então se você está perto do banheiro ali, tem um barulho do motor. Tem a porta do banheiro que incomoda a noite inteira aquelas pessoas que às vezes não tem problemas de contenção de urinária, está sempre usando o banheiro, então você está ali, está toda hora abrindo a porta, saindo para ir no banheiro, e o eixo, né? E ali no meio é um trecho que não tem o eixo, você está entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro, então você fica um conforto melhor. Essa é a minha opinião, agora e a sua? Fala para nós aí. Pois é, senhor Paulo, eu até concordo com o senhor, viu? Agora, eu também, a poltrona de quando eu vou comprar uma passagem, quando, por exemplo, eu vou para Maringá, no Paraná, eu compro sempre a poltrona 40, ela vou te explicar, ela é da metade do ônibus para trás, só que do lado direito, do lado do banheiro. Geralmente o banheiro é sempre do lado direito, né? Esses ônibus que tem um banheiro atrás, né? Então, não é nem nas últimas poltronas colada com o banheiro e nem no centro do carro. É uma poltrona ali, duas poltronas da metade para trás e também nunca da janela. Eu sempre escolho aquela poltrona do corredor. Até porque é o seguinte, eu vou ver se eu consigo colocar aqui, ó. Vou pesquisar aqui na internet aqui. Deixa eu colocar a imagem que eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela da... Deixa eu ver aqui qual que é a tela.
qual que é tem uma possibilidade aqui, ó. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui esta tela para quem está assistindo. Vou colocar aqui, ó, acidente. Deixa eu ver se tem internet. Acidente de ônibus. Vou colocar aqui no YouTube, ó. Acidente de ônibus, certo? Deixa eu ver se eu consigo puxar algum vídeo aqui, Sr. Paulo, onde a gente consegue ilustrar essa situação, sabe? Deixa eu ver se eu consigo aqui ver em imagens. Geralmente, Sr. Paulo, a região mais segura, olha aqui pro senhor ver, ó. Eu vou ver se eu consigo aumentar a tela aqui, ó. Olha só, essa imagem aqui, ó, deste ônibus Novo Horizonte, tá vendo? Tô vendo. Pegou aqui, ó, essa parte frontal. Então, a janela que eu comentei com o senhor que seria a segura é essa daqui, ó, em cima do novo, do letreiro novo, tá vendo? Positivo. Vamos observar aqui, ó, essa outra imagem aqui, ó. Pegou o motorista, tá vendo? Parte da frente ali, ó, a que eu comentei tá segura lá atrás, tá vendo? Olha só, quantas imagens que a gente pode observar de acidente de ônibus quando acontece principalmente acidentes frontais, né? Olha aqui, ó, essa imagem aqui, ó, onde tá o mouse, tá vendo? Aqui, ó, uma região onde, acho que é a mesma foto, né? Onde a região segura de um ônibus, olha. Vai ter muito mais imagens aqui na internet que a gente consegue observar aqui. Quer ver? Olha só. Essa imagem aqui, por exemplo, olha. Ó, a poltrona segura sempre aqui deste lado, tá vendo, ó? Isso, estamos falando de colisão, quando acontece colisão frontal, questão de acidente, né? E é exatamente o que o senhor comentou mesmo. Essa poltrona, o senhor falou mesmo. Já tem pessoas, senhor Paulo, que comenta que a poltrona mais segura é aquela que é atrás do motorista. O senhor concorda com isso ou não? Porque muitos dizem assim, o motorista vai querer livrar a pele dele, mas nem sempre a gente pode observar aqui, ó, que isso aconteça, né? Ó, deixa eu ver se eu consigo ver mais imagens aqui, ó. Gente, é só fazer uma busca na internet. Você coloca no Google. Olha esse decontígio aqui, Sr. Paulo. Olha isso. Olha aí. Olha a poltrona segura aqui onde eu comentei, ó. E também não é a da janela, viu? É a do lado do corredor. Ó. Isso aqui é uma visão que a gente está tendo. A gente está tirando uma visão aqui, ó, com análise do que a gente está vendo na internet aqui, pessoal. Olha só isso, ó. Entendeu? Então deixa eu ver aqui mais aqui, ó. Tem muitas imagens aqui, ó. Mas enfim, se você tem a curiosidade, olha só essa daqui também. Essa aqui parece que o motorista livrou o lado dele, né, Sr. Paulo? É. Olha aqui, ó. Parece que ele acertou esse lado direito do ônibus aqui, ó. Nesse caso aqui ele conseguiu livrar dele. É porque automaticamente, né, Sr. Paulo, a pessoa vai querer viver, né? Então o motorista ele sempre vai fazer por onde. Mas são muitas imagens, ó. Enfim, não vou ficar aqui só mostrando as imagens, só pra gente comentar mesmo, pra gente poder entrar nesse detalhe aqui de poltrona mais seguras, né? Sr. Paulo, e que conselhos que o senhor daria aí para motorista, para profissional da volante aí, para poder ter uma condução em que você saia da sua origem e chega no seu destino em segurança? O que o senhor aconselha os motoristas desde a saída, desde que ele pega um veículo até a chegada? Gilmar, primeiramente, todo motorista tem que ter as suas horas de descanso e descansar. Primeira coisa, descanso, né? Descanso. Ele tem que, se ele tem que dormir, se ele vai fazer uma viagem à noite, ele tem que dormir durante o dia, ele tem que repousar para ele ter uma viagem longa, de uma noite toda. Sim. Sem sono. Ele sentiu que o sono tá, porque o sono é traiçoeiro, ele pode chegar. Então ele sentiu que ele está sentindo um leve cansaço, sono, ele procurar parar o carro com segurança numa área de poço ou qualquer coisa, bater uns pneus, fazer um exercício de alongamento de braço ali para ativar a coordenação motora.
porque o que acontece? Os carros hoje, na época que eu comecei, era tudo câmbio de varão. Sim. Hoje os câmbios, quando não é programado, é tudo automático. Então você não tem atividade quase nenhuma com o resto do corpo, apenas a perna direita que você vai talvez acelerar e usar o pedal de freio, né? Sim. E aí eu acho que o motorista tem que ter, primeiramente, um bom descanso e segurança, sair com segurança, consciente do que ele está fazendo, não ser indeciso em ultrapassagem, para que não venha a ocorrer um acidente. Porque se você não tem, se você está indeciso numa ultrapassagem, não vá. Porque às vezes o motorista vai, não vai, e aí acontece o imprevisto. Pode estar vindo um outro também que possa estar até às vezes com horas e horas trabalhada aí, um caminhão, e o cara às vezes à noite, somente à noite. E manter a distância, né? Essa é uma viagem Distância segura, é o essencial também, né, Sr. Paulo? Da traseira de outro veículo, porque você tendo uma distância, você tem tempo para você frenar, você tem tempo para você reagir com segurança, sem balançar o carro, sem assustar o passageiro. Esse detalhe de balançar o carro, isso é uma coisa que incomoda muito o passageiro e principalmente o passageiro que é motorista. É uma situação que a gente que é motorista e a gente anda de passageiro no ônibus e a gente sabe, o cara desceu um degrau na BR, uma vez tudo bem, 2 vezes até vai, né, Sr. Paulo? O cara já começa a ficar preocupante, né? Aí a gente tá lá atrás, a gente que é motorista, desceu a 3ª vez o degrau no acostamento. E o cara volta, principalmente se for de madrugada, eu já não durmo, viu? Confesso pro senhor que eu não durmo. Já é uma situação de preocupar, viu? É uma situação preocupante porque às vezes você não sabe quantas horas aquele motorista está sem dormir, porque todos nós temos família, todos nós temos problema. E às vezes o cara chega das horas da jornada de trabalho para o descanso em casa, quando ele está em casa, quando ele está no trecho, na garagem, vamos fazer assim uma simulação, Sim. que sai Rondonópolis a Campo Grande. Lá é garagem. Então eu vou chegar em Campo Grande e eu vou para o alojamento. Então, às vezes tem alguns colegas que já está às horas ali, já dormiu à noite, ele está descansado, ele começa a abrir a porta do quarto, fechar, não tem respeito com o colega, e aí às vezes o colega não dorme o suficiente. Ou às vezes em casa o cara chega para descansar, a família, às vezes um filho está doente, um problema, ele fica preocupado com aquilo e não dorme, e aí ele vai sair, a empresa não quer saber, ela quer a escala, você está na escala hoje, você vai ter que fazer seu horário. Eles não, às vezes, muitas vezes não tem aquela preocupação de saber se você descansou, se você está apto a fazer aquela viagem. Então a pessoa sai, pode acontecer o sono vir. Ou às vezes o cara já aconteceu comigo, vou falar aqui, não vou falar o nome da empresa, Sim. Não vou falar o nome da empresa, mas eu já saí de uma situação de Uberlândia para um carro que era cara não estava, o cara pegou uma carona e foi embora para Cuiabá, foi embora para casa dele. Resolveu ir embora. E eu tive que puxar o carro de Uberlândia a Cuiabá sozinho. Aí nesta hora você tem que ter uma criatividade. Chamar um passageiro para a cabina, conversar, bater um papo com ele, para ele bater um papo com você, uma pessoa que é mais. Sim. E ali você vê que de Uberlândia a Cuiabá
Dá em média quantas horas, Sr. Paulo? Em média de horas eu não me lembro mais, mas em média de quilometragem vai dar a média de 1.000 quilômetros, né, que é de Rondonópolis a Uberlândia, acho que é 800 quilômetros, é a média de 1.000 quilômetros. É perigoso, né? É perigoso. É uma situação que a gente está comentando aqui, pessoal, a respeito da segurança, principalmente descanso do motorista, né? O motorista do ônibus coletivo, né? O ônibus rodoviário é uma responsabilidade que está lidando ali com vidas, é o que a gente está conversando aqui, né? Entrevistando aqui no podcast Entrevista com o Sr. Paulo. Sr. Paulo, mandar um abraço para alguém, algumas considerações finais aí, fique à vontade. Então, Gilmar, a gente fica muito grato, primeiramente, com a oportunidade de estarmos aqui, batendo um papo nós dois aqui. E meio que improvisado. Muito grato, porque foi tudo improvisado. Mas eu gostaria de mandar um abraço a todos os colegas que ainda estão aí na ativa aí, aqueles que a gente tem muita intimidade aí, tá sempre falando aí. Tem vários colegas aí que estão na ativa aí, tem o Mário Brito, tem o Bispo que está em Rondonópolis ali. Aqui tem falar para você, nós estamos frente a frente com mais. Tem você que a gente já se conhece há muitos anos aí. Sim. Tem ali os meninos aqui da Garça Tours aqui, que a gente conhece alguns aqui. Tá todos aí na ativa aí, como o Velho Mendonça, o Edmilson, o Velho Bim, o Rafael. Popular Bim, né? Tem o José Nilson, tem vários aí, o Edson, tem vários aqui, né? Então eu gostaria de ir um abraço à minha família, né? Que é a minha base, né? Família primeiramente é a base. Para você ter um sucesso na vida, ou para você ter uma tranquilidade, você tem que estar bem com a família. Então essa tranquilidade eu, graças a Deus, eu tenho. E tenho apoio da família, a família me apoia. Isso é muito importante. E o mais... Isso é bom demais. Mandar também aquele abraço, né? Ali pro Conrad, né? Pro Jorge Conrad, né? É o nosso patrão aí. Eu tenho certeza que, não sei se ele vai estar vendo, mas a hora que ele vê, ele vai criar coragem de vir aqui também dar uma palavrinha aqui, né? Deixar um abraço aqui pra galera aqui. É verdade, né? Tem ele aí, tem o menino dele aí, o popular Kiki. É o Kiki. Abraço aí pro Kiki também. É verdade aí. Se o Kiki vê aí o podcast aí com o Sr. Paulo aí. Beleza, então, gente, um abraço para vocês. Deus abençoe, proteja vocês na estrada, ilumina o caminho de cada um de vocês com muita responsabilidade e amor à profissão. Primeiro, amor, você tem que ter amor. Amor àquilo que você faz. Amor ao que faz. Se você tem amor, você vai fazer com muito mais amor, você vai fazer com muito mais responsabilidade. Isso é verdade. Sr. Paulo, eu quero agradecer aqui a sua visita, tá bom? O senhor veio aqui, fez uma visitinha, aí de imediato eu fiz aquela brincadeira, aquele convite, né? Já aconteceu isso com pessoas que veio aqui visitar, sabe? Vamos fazer um podcast? Vamos, a pessoa aceita na hora. E a gente faz, é desse jeito, sabe? É na hora. Mas é isso aí, pessoal. A todos vocês aí que estão nos assistindo aí, quero agradecer aí a audiência de vocês e deixar aquele comentário aí, por mais que essa live, na verdade, este vídeo, né, a gente tá gravando, a gente não tá ao vivo, né, mas a gente tá gravando e vai ser postado aí. Se o Sr. Paulo gostar do resultado, a gente vai postar, né? Então, se você gostou, deixa aquele comentário, deixa aquele joinha aí. E só tenho a agradecer, Sr. Paulo, a sua presença aqui, tá bom? Obrigado pelo senhor ter vindo aqui. A todos vocês, gente, fica com Deus, um abraço e vamos curtir umas imagens com o busão aí. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.